terminando essa subunidade, né, aqui em Provérbios, capítulo 11. Vou fazer uma rápida introdução, relembrando aquilo que já temos trazido, né, no livro de Provérbios. No verso 25 diz assim: a alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. Ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas a bênção haverá sobre a cabeça do seu vendedor. Quem procura o bem alcança o favor, mas o que corre atrás do mal, este lhe sobrevirá. Nós vimos que os versos 23 a 27 formam a estrutura dessa subunidade, e que dentro dessa estrutura, os versos 23 e 25 dão forma àquele paradoxo que já havíamos apresentado aqui, que o livro de Provérbios apresenta, de que o doador recebe e o vitimador, ou seja, o opressor, fustiga a si mesmo. E nós percebemos que isso está dentro daquela perspectiva de que o justo, com sua justiça, faz bem a si mesmo, bem como o perverso traz sobre si destruição quando fere outros, né? Então esse subtema aqui, né, do doador que recebe e do opressor que fustiga a si mesmo, está dentro desse escopo maior, que a justiça do justo volta para si, bem como a maldade do perverso lhe alcança. Lá no verso 24, nós vimos que a liberalidade do doador, na primeira parte, aponta para a sua generosidade no verso 25, que nós vamos desenvolver. E a retenção, no verso 26, detalha a mesquinhez que é apresentada no verso 24. Então, o verso 25 e 26, eles vão desenvolver aquilo que o verso 24 está apresentando. Nós vimos que no verso 23, que o desejo dos justos indica as suas aspirações mais profundas da sua natureza de fazer o bem a outros. Que o justo, por isso, né, ou em decorrência, ou como causa disso, quer fazer do Senhor a sua alegria e o seu regozijo, ou seja, o regozijo e a alegria de sua alma. Enquanto o perverso espera afligir outros, com o mal, e esse mal vai recair sobre eles. E o perverso espera prosperar derrubando outros. Em vez disso, eles são recompensados com a ira de Deus. Esse é um princípio muito, muito claro, né? O ser humano, quando esquece do outro, ou seja, quer se dar bem, em cima de alguém, do próximo, lógico que ele está pensando em se beneficiar, um benefício próprio. Mas a Escritura vai dizer que isso se volta para ele, não como benefício, mas como um mal. No verso 24, nós vimos que a liberalidade gera mais prosperidade e riqueza do que a avareza. A quem dá se acrescenta mais e mais, e quem retém perde. E aí os versos 25 e 26, nós vamos concluir agora, eles vão detalhar esse paradoxo. Diz assim o verso 25, só para fazer uma rápida observação aqui. O verso 23 é uma introdução, o verso 24 e 25 eles estão ligados, e o verso 26 e 27 eles estão ligados. É porque às vezes você vê no livro de Provérbios, como o verso 23, que ele mesmo se basta. Então, na realidade, nessa subunidade que vai do verso 23 ao verso 27, nós temos o verso 23 como a introdução dessa subunidade, o verso 27 como a conclusão, e os versos intermediários eles vão desenvolver o que essas duas coisas estão apresentando. Então vai haver 24 e 25 estarão ligados, e o 26 e 27 também terão essa ligação, o 27 dando essa conclusão aí com relação ao tema. Então diz assim o verso 25: a alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. E esse verso ele vai detalhar a verdade da reciprocidade do verso 24, por meio de duas imagens.
engordar, que ele traduz aqui por prosperar, literalmente é engordar, e a expectativa, ou seja, a perspectiva, melhor dizendo, é no âmbito da criação de animais, e embeber, no âmbito da agricultura. É interessante porque essa dupla imagem vai servir para ressaltar a certeza da reciprocidade por ser generoso. E a gente pergunta para a gente assim: por que essa dupla imagem? Por que ressaltar? Por que o autor sagrado, o Espírito Santo, tem a necessidade de ressaltar essa realidade? Por causa da nossa natureza, por causa da nossa condição. Porque nós somos incrédulos quanto a isso. A nossa perspectiva é reter, tá? O ser humano é reter e não dar. Por isso a Escritura mostra isso como uma característica do crente. É interessante porque alguém pode dizer assim: por que falar sobre isso? Duas coisas. Em primeiro lugar, porque a nossa natureza é contrária a isso. Nós somos novas criaturas, e como novas criaturas, nós precisamos nos educar no caminho de vida, no caminho do Senhor. Por isso a instrução. Como uma criança que aprende. Nós temos a criança tem a condição em si de aprender, mas ela precisa ser ensinada. O crente tem a condição em si, é lógico, por causa da nova criação em Cristo Jesus. Somos novas criaturas. Então ele tem essa condição, podemos dizer assim, em si, e ele precisa ser ensinado. Ele precisa ser conduzido, ele precisa ser apresentado. E como algo natural, aquilo vai fazer parte da sua vida. Ele vai internalizar aquela verdade. Por isso, Salomão, desde o início, falando sobre a leitura da palavra, ter essa palavra no coração, porque é algo que nós ansiamos, porque é algo que faz parte dessa nova natureza, apesar da natureza pecaminosa estar ainda presente em nós. A alma generosa aqui, a alma generosa prosperará, significa, alma generosa, uma vida que concede bênção divina. E isso tem a ideia aqui nesse verso de cumprir o dever para com os necessitados, incluindo a oração. Então, alma generosa aqui é aquela que concede a bênção de Deus a outras pessoas. E quem tem necessidade disso? E se nós formos olhar no âmbito geral, nós vamos ver que todos nós temos essa necessidade. Uns mais do que outros, com relação a bênçãos materiais. Mas todos nós temos necessidades. E a palavra de Deus aqui se volta para aqueles necessitados, para aqueles que necessitam mais dessas coisas, incluindo também a oração. Abra Jó, capítulo 29. É interessante porque Jó, ele faz uma defesa de si mesmo a respeito da sua integridade naquilo que o estavam acusando. Às vezes nós lemos o livro de Jó, e a gente pensa que ele fala ali, a maneira como ele fala é como se ele fosse um homem que não peca, impecável. E na realidade a perspectiva não é essa. A perspectiva é ali que ele está sendo, como muitas vezes Davi, acusado de alguma coisa que ele não fez ou que ele não é. E aí ele luta por essa integridade. Ele luta por estabelecer a verdade, porque essa verdade está em Cristo Jesus, está relacionada a Cristo Jesus, está relacionada ao Evangelho. E toda a verdade na vida do crente vai estar relacionada ao Evangelho. E algumas lutas nós vamos ter por causa do Evangelho, não por causa de nós. Como Paulo tinha necessidade de chegar em muitas igrejas e afirmar a sua apostolicidade, o seu chamado. Por quê? Porque algumas pessoas estavam desconsiderando esse chamado. E desconsiderar esse chamado
Chamar Paulo de mentiroso, ou de não vocacionado, ou de não ser um apóstolo de Cristo, era seríssimo. Por quê? Porque o evangelho estava relacionado diretamente a isso. Por isso a briga de Paulo. Um amigo meu, pastor, que foi meu pastor, ele sempre dizia uma coisa para mim. Às vezes passava por determinadas situações e o pessoal falando mal dele. E algumas coisas ele não estava nem aí, entrava por aqui, e outras ele encarava. Ele dizia para mim: olha, se estão falando mal de mim, não interessa, podem falar, fiquem à vontade para falar mal de mim. Agora, quando isso está relacionado ao evangelho, aí a coisa é diferente. Porque é o nome de Cristo que está em jogo. E todas as vezes que o nome de Cristo estiver em jogo na nossa vida, nós temos que ter essa postura. Olha o que Jó vai dizer no capítulo 29, verso 16. Dos necessitados era pai, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Abra aí o capítulo 31 também, dos versos 16 ao verso 22. E é interessante porque é uma coisa que eu vou falar mais lá na frente, eu posso até adiantar. Quanto mais nós recebemos das bênçãos de Deus, mais nós somos responsáveis diante de Deus para dá-las às outras pessoas. E esse é o propósito. Quando Deus nos enche de bens, nos enche de capacidade, nos enche de regozijo, nos enche de dons, o objetivo dele é que nós compartilhemos essas coisas com aquelas pessoas que necessitam. E assim estejamos suprindo o corpo de Cristo e sendo, como diz a palavra de Deus, bem ajustados. Olha o que diz o capítulo 31, versos 16 a 22. Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, percebam que ele está se referindo aos necessitados, e essa é a ideia aqui. Ou se sozinho comeu o meu bocado, e o órfão dele não participou, porque desde a minha mocidade cresceu comigo, como se eu lhe fora o pai, e desde o ventre de minha mãe fui o guia da viúva. Se há alguém vir perecer por falta de roupa, e ao necessitado por não ter coberta, se os seus lombos não me abençoaram, e se ele não se aquentava com a lã dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão, por me ver apoiado pelos juízes da porta, então caia a omoplata do meu ombro, e seja arrancado o meu braço da articulação. Interessante o que ele fala aqui, ele estava sendo acusado disso, pelos seus amigos, porque ele estava passando por uma determinada situação, e ele diz: só pode ser pecado na sua vida. E aí eles começam a enumerar determinados pecados, e aí Jó se defende. E o interessante, a defesa dele é com relação a suprir aqueles que são necessitados. E naquela sociedade, os órfãos e as viúvas eram extremamente necessitados, porque não tinha ninguém por eles. Mas não somente os órfãos e as viúvas, mas alguém que tivesse necessidade, ele estava sempre pronto a ajudar. E essa é a ideia aqui. Abençoar aqueles que têm necessidade. E num resultado, a palavra de Deus está dizendo, e num resultado surpreendente, a pessoa que der será engordada. É isso que literalmente está aqui, que ele foi traduzido por prosperidade. É uma boa tradução, né? Mas porque há um vácuo cultural, temporal aí, entre Salomão e nós, né? Porque em países onde se come pouca gordura, e a gordura era comida naquele tempo, né? A metáfora de ser engordado sugere o quê? Riqueza, abundância, satisfação plena e saúde. Abra Deuteronômio capítulo 31, verso 20. Uma vez eu estava conversando, estou abrindo um parênteses aqui com um amigo que é médico, né? E a gente estava num churrasco, ele falando de gordura, e ele é médico. Ele disse: eu amo gordura. É o presbítero Albert, né? E aí eu perguntei para ele: rapaz, naquele tempo eles comiam gordura e pai, aquela coisa toda, né? E ele falou assim: gordura é fonte de energia.
gordura animal, né? Fonte de energia. E eles faziam longas caminhadas, né? Então eram pessoas que se exercitavam, que tinham uma vida diferente da nossa, né? Completamente diferente da nossa. Você vê a Escritura falando que a gordura ficava para os sacerdotes, aquela carne gordurosa, aquela, né? Ficava o melhor, ficava para o sacerdote, né? Quer dizer, oferecia-se ao Senhor, a segunda parte ficava para o sacerdote, e o restante era oferecido, queimado ao Senhor, aquilo que era de melhor, e é separado também para o sacerdote, dando a ideia de que você estava também oferecendo ao Senhor. Então a gordura como algo, como um prêmio, como uma coisa boa, né? E essa é a ideia aqui. Olha o que diz o Deuteronômio capítulo 31, verso 20: quando eu tiver introduzido o meu povo na terra que mana leite e mel, a qual sob juramento prometi a seus pais, e tendo ele comido e se fartado e engordado, e houver tornado a outros deuses, e houver servido e me irritado e anulado a minha aliança. E aí ele continua, né, nas imprecações aqui, na realidade, o juízo de Deus com relação ao pecado do povo, mas ele fala que eles engordaram. Por quê? Porque aquilo representava abundância, riqueza, satisfação plena, saúde no meio do povo de Deus. E aqui no livro de Provérbios, nós estamos vendo que é dado ao homem generoso uma abundância daquilo que satisfaz ricamente e promove o bem-estar. Quer dizer, aquilo que ele oferece ao outro volta para ele em abundância. Mas não só a ele, né? Ao diligente e ao que confia em Deus também. A palavra de Deus diz que essas coisas retornam em bênção para esses homens. Olha, abra Provérbios capítulo 13, verso 4. O cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. E Provérbios 28, 25. O cobiçoso levanta as contendas, mas o que confia, esse é o 28, 25. O cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. O capítulo 13, verso 4 diz assim: o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Então perceba aqui que não somente o generoso, ou seja, que o generoso ele também é diligente, que o generoso também é aquele que confia no Senhor. E todo aquele que age dessa forma, impulsionado pelo seu coração, pelo desejo de agradar ao Senhor, ele vai receber isso de volta. E é interessante, por que ele recebe isso? Por que ele se engorda? A Escritura não vai mostrar isso, mostra isso claramente, mas não aqui, mas está implícito, para que a cada dia mais e mais ele possa suprir a necessidade dos outros, e não somente a sua. É isso que Paulo diz, quando fala sobre o trabalho: quem trabalha não come, quem não trabalha não come, mas aquele que trabalha na perspectiva também de auxiliar e ajudar outras pessoas. Essa é a matemática divina. A nossa matemática é: se eu reter, eu vou ter. A matemática de Deus é: quanto mais eu for mais liberal e generoso com aqueles que têm necessidade, mais o Senhor vai me dar. E é interessante porque acrescenta-se aqui no verso 25 o conceito de qualidade retribuída, que é apresentada no verso 24. Aqui se acrescenta o conceito de qualidade máxima: a alma generosa prosperará. Matthew Henry faz um comentário a respeito disso, e uma demonstração, né, nesse comentário. Ele diz assim: somos tão relutantes em relação às obras de caridade e tão prontos a pensar que a caridade nos diminui, que precisamos que nos seja repetido muitas vezes o quanto é para nosso próprio benefício fazer o bem a outros, como vimos antes, no verso 17. O homem bondoso faz o bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. A alma generosa, é por isso que o escritor escreveu 2 vezes, deu 2 exemplos, deu 2 imagens para mostrar essa realidade.
A alma generosa, liberal, a alma abençoada, que ora pelos aflitos e provê para eles, que espalha bênçãos com lábios piedosos e mãos generosas, esta alma engordará com verdadeiro prazer e será enriquecida com mais graça. Nós teremos a recompensa de Deus e dos homens. O que regar os outros com as correntezas da sua generosidade também será regado. Deus certamente o restituirá nos orvalhos, nas chuvas abundantes da sua bênção, que ele derramará até que não haja mais espaço para recebê-la. E o texto que Matthew Henry mostra, apresenta a partir dessa admoestação, dessa afirmação, é o de Malaquias 3:10, que diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai isto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Ou seja, ele está incluído nos dízimos e ofertas a questão da nossa generosidade. E como nós somos egoístas, querendo reter. Querendo reter. Uma vez um pastor disse que é uma fala aí comum, né? É lógico que é irônico. É irônico, né? Não é uma realidade, mas é uma ironia que chama a nossa atenção para a nossa avareza, né? Que a última coisa que se converte uma pessoa é o bolso. Você já deve ter ouvido isso aí. Na realidade, isso não é uma verdade, mas mostra uma realidade. E que realidade é? A realidade a gente tem de reter e de não dar, não abrir mão. E abrir mão para quem tem necessidade, é lógico, não é? É interessante porque nós vamos perceber aqui que os homens que tiverem algum senso de gratidão, eles vão restituir. E restituir. Essa é uma das maiores verdades, porque esse é um princípio divino, e leis divinas não se quebram. E quando são quebradas, como as leis da natureza, trazem consequências. É muito raro, existe, mas é muito raro você ver uma pessoa que você ajudou na sua necessidade, na sua mais alta necessidade, que não se sinta satisfeito e não queira retribuir aquilo que foi feito a ele. Às vezes a gente só pensa em questões monetárias, né? Mas não é só questão de dinheiro. Às vezes, pessoas que têm até uma certa condição se esquivam com relação a isso. De que forma? Não dando. Poderiam fazer outras coisas, mas não. E um exemplo disso é a própria a passagem que o Senhor Jesus vê uma senhora colocando um pouquinho de dinheiro, tudo aquilo que ela tinha no gasofilaço, e aquelas pessoas ricas colocavam lá sacos de dinheiro e depositavam lá, mostrando a sua generosidade, tal. E ela fala, ela deu aquilo que ela não tinha. Ela deu tudo que ela tinha, mostrando o seu desprendimento. Às vezes a nossa mente, principalmente a mente do século XXI, quando vê essas coisas, pensa somente em questão financeira. Mas não é questão somente financeira. São os nossos bens de uma maneira geral. E muitas vezes a nossa própria vida. E aí nós vamos ver que o misericordioso sempre encontrará misericórdia, e o generoso sempre será tratado com generosidade. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. Essa é a segunda imagem. E essa imagem aqui também no âmbito ali, da agricultura, do pastoreio, no âmbito da realidade daquelas pessoas que viviam naquele tempo, sugere uma terra seca que precisa de água,
em comparação com pobres e necessitados, e ressalta mais uma vez o princípio da reciprocidade divina. Porque o que é interessante, por mais que possamos receber da mão dos homens, né, que se sentem gratos com a nossa atitude e como resposta a isso, né, são solícitos a nós, a palavra de Deus está dizendo que quem vai nos retribuir é o Senhor. E será descedentado, sugere uma colheita abundante daquilo que foi semeado. A Escritura está dizendo que fazer o bem aos outros, além de ser um dever cristão, e esse deve ser um dever, esse deve ser um desejo, que nós devemos ter nos nossos corações. Fazer o bem ao nosso irmão, fazer o bem ao nosso próximo. Além de ser um dever, traz consigo benefícios eternos. Abra Mateus capítulo 25, verso 34 a 40. Diz assim a palavra do Senhor: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e temos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso te fomos visitar? O rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre que fizeste a um destes meus filhos, meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Percebam aqui a questão da reciprocidade divina. É o Senhor quem vai nos recompensar por isso. Às vezes a recompensa não vem nesse mundo, mas com certeza virá no mundo por vir. Às vezes as pessoas são egoístas e não reconhecem, não são gratas. Mas nós, quando fazemos isso, fazemos para o Senhor. E Ele nos recompensa. E percebam que esse comportamento, mais uma vez eu falo isso, vai caracterizar aqueles que foram nascidos de novo, os que foram alcançados pela graça de Deus. É engraçado, porque como essas coisas acontecem conosco, né? Eu vou dar um exemplo meu, que é interessante, né? Que eu já falei aqui, né? Muitas vezes eu chegava do trabalho cansado, né? Pegava metrô cheio e tal, aquela coisa toda, às vezes até doente. E aí você via um lugar e você se sentava. E aí quando chegava uma mulher grávida, uma jovem e tal, aí você, cara, eu vou ter que me levantar, eu não posso ficar sentado, né? Eu preciso dar um lugar para essa pessoa. E eu me levantava e dava lugar para ela. E é interessante porque aí você vê duas coisas. Você vê por um lado, na disposição de fazer o mal que habita em nós. É engraçado isso. Porque nessa disposição, nesse entendimento, você vê a sua natureza pecaminosa. Apesar de ser prazeroso e ter prazer, você está sentindo dor. E é aquilo que o apóstolo Paulo fala. O bem que eu quero está diante de mim. O bem que eu quero eu não faço, mas o mal está sempre diante de mim. E há aquela luta. E até mesmo nas nossas boas ações, nós conseguimos perceber o quê? A nossa natureza pecaminosa, nós mortificando a nossa carne em função do reino de Deus, da vontade de Deus, em função do nosso novo nascimento. E mesmo quando nós estamos assim exercitando isso, por mais prazeroso que seja, isso dói, porque a luta contra o pecado e mostra essa natureza presente, até mesmo nas nossas boas ações. Mas isso só existe
daqueles que foram alcançados pela graça de Deus, que têm prazer em fazer essas coisas, mesmo quando a carne sofre. Por isso a palavra é mortificação da carne. Destruir e mortificar os nossos desejos malignos. Olha o verso 26, continuando nesse paradoxo que a generosidade traz benefícios e a mesquinhez não traz coisa alguma. Nós vamos perceber aqui no verso 26 que isso é colocado em termos de vender cereais. É interessante a observação, a maneira como é aplicada aqui. E isso se mostra em contraste com os preços normais de mercado, paralelamente à armazenagem do produto, causando implicitamente a fome para fazer com que o preço de determinado bem suba. Esse primeiro verso, ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, se refere ao comerciante que não coloca à venda o produto necessário para a subsistência, explorando assim a necessidade de outros em benefício próprio. É interessante que nós vemos isso na nossa sociedade. Quando você vê em determinadas situações de escassez ou de dificuldade, o preço sobe. Eu não estou dizendo que isso não aconteça nos outros países, mas não querendo idealizar, porque a gente sabe que a situação do homem é igual, mas você percebe que em lugares onde o evangelho foi plantado, as coisas são um pouco diferentes. As pessoas nesses momentos, aqueles que têm, por exemplo, os mercadores, eles não estão preocupados em ganhar muito com isso. E por quê? Por causa da cultura daquele lugar, da influência do evangelho, da palavra de Deus. E aí você olha para a nossa sociedade, para o nosso país, quando existe alguma falta de alguma coisa, ou alguma entre safra, ou sei lá, alguma coisa assim que faz com que aquele determinado produto, eu não estou falando da lei de compra e oferta, não. Porque em determinado tempo, um determinado bem sobe o preço, por quê? Porque ele se torna escasso. Eu não estou falando disso. Isso aí são oscilações do mercado, são coisas lícitas. Eu estou falando de um exagero de pessoas que retêm isso para cobrarem um preço altíssimo, explorando a necessidade das outras pessoas. E a nossa sociedade é assim. E aí você olha para o nosso país, você entende por que ele é assim quando nós lemos a palavra de Deus. Por quê? Porque o evangelho não foi, nem é pregado verdadeiramente no nosso país. Não que não existam pregadores do evangelho verdadeiro ou igreja, não é isso. Mas se você olhar a história do nosso país, você vai perceber, lá no âmago dele, qual é o fundamento. E o fundamento não é o evangelho. Não é o evangelho. Por mais que se digam que o nosso país é um país cristão, mas não é o evangelho que está na base, na sustentação da nossa nação. E todas as vezes que o evangelho quis entrar aqui no país, com força, ele foi reprimido. Não totalmente, nós somos fruto disso. Mas não temos um país de linha reformada, ou seja, de um evangelho verdadeiro, fruto de uma reforma protestante. O nosso país não foi fundamentado nisso, apesar de hoje termos sido alcançados pelo evangelho, por um verdadeiro evangelho, por uma palavra firme, pela escritura, o fundamento, fazendo um paralelo com outros países que foram alvo direto da reforma, o fundamento não é esse. E é por isso que somos assim. É por isso que o pensamento da nação é dessa forma. Porque o evangelho, ele contamina, da mesma forma que o pecado contamina, o evangelho contamina muito mais. E as pessoas são pegas pela sua raiz
e às vezes estão produzindo determinadas coisas que é fruto de influência do evangelho verdadeiro, e nem sabem disso. Mas Deus foi misericordioso conosco. Apesar do fundamento da nossa nação não vir de um evangelho de linha protestante, o evangelho chegou aqui no nosso país. E hoje nós temos isso à nossa disposição. E nós temos a responsabilidade diante de Deus de mudar essa situação. Eu estava lendo um autor esses dias, John Knox. O único sermão que foi escrito dele. E ele diz isso claramente, como João Calvino também diz, quando interpreta lá 1 Timóteo capítulo 2. Orar pelas nossas autoridades. E ele diz claramente que se o nosso país, parecia que ele estava vivendo a nossa situação hoje. Você sabe a situação de John Knox, né? Que depois dessa pregação, o rei, né? Porque ele foi casado com a rainha da Escócia, né? O rei começou a se voltar contra ele. Ele não era nem protestante nem católico, gostava muito dos cultos, ia, e aí quando ele fez essa pregação, ele citou Isaías capítulo 3, ele se voltou contra ele. E ele diz claramente no seu sermão, de que se o nosso país está na situação em que está, a responsabilidade e a culpa é nossa, como crentes. Calvino vai dizer a mesma coisa quando fala que nós temos que orar pelas nossas autoridades, para que possamos viver vida tranquila. Essa ideia que nós temos, essa ideologia que paira sobre a nossa nação, é uma ideologia pagã e miserável. E nós, crentes, somos influenciados por ela. Infelizmente. Infelizmente. Quando ele fala em cereal aqui, ele se refere a cereais e grãos valiosos do campo, né, que eram levados para a eira e usados para preparar o alimento básico. Ou seja, ele simbolizava as necessidades básicas da vida, não luxo. E é uma metáfora de tudo que é produzido no campo, horta, pomares, tudo que sustentava a vida e a economia de Israel. E dentre esses produtos, um cereal que ocupava um lugar de honra, né, era o trigo, que era feito para os pães. O que acontecia? Embaixo das casas havia depósitos para armazenar esses cereais, com o objetivo era atender uma demanda para esses produtos no período ali da entre safra, entre as colheitas. E o comerciante ele tinha estoques abundantes à sua disposição. E supõe-se a ideia que ele podia retê-los em tempo de escassez para elevar os preços, como muitas vezes fazem. E nós vamos ver que o Senhor é contra esses homens que agem dessa forma. Lá em Amós capítulo 8, abram Amós capítulo 8, verso 4 a 8. O profeta se refere a esse abuso na venda de cereais. Ele diz assim: ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado e destruís os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais? E o sábado, para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganosas, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias, e vendemos o refúgio do trigo? Jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Por causa disso, não estremecerá a terra, e não se enlutará todo aquele que habita nela. Certamente levantar-se-á todo o Nilo, toda como o Nilo, e será agitada e abaixará como o rio do Egito. A palavra do Senhor, é interessante que o provérbio vai dizer isso. Ela fala desse juízo de Deus por causa dos pecados. E os homens vão receber esse juízo.
nesse mundo e com certeza no mundo vindouro. E por que com certeza no mundo vindouro? Porque muitas vezes, como nós temos visto na leitura de Abacuque, a longanimidade de Deus, a paciência de Deus com relação aos pecados dos homens. O Senhor é paciente, o Senhor é longânimo. E muitas vezes espera que o homem se arrependa por causa dessa longanimidade, por causa dessa paciência, entendendo que o juízo de Deus é a consequência dos seus pecados. Eu me lembrei aqui de uma situação, poderia dar vários exemplos, né? Jogos de futebol, né? Olimpíadas e grandes espetáculos assim. Os cambistas, né? Apesar de não ser uma necessidade, o que está apresentando aqui é uma necessidade, isso se torna mais mal, pior, agrava a situação da avareza e da mesquinhez do ser humano, porque é algo que alguém tem necessidade, algo básico, então ele retém, para quê? Para que ele possa cobrar mais, tirar mais lucro e empobrecer de certa forma aquela pessoa. Um exemplo disso, como eu disse, né, fora dessa perspectiva, seria ali os cambistas, né, que compram ingressos e vendem o dobro do preço, às vezes o triplo do preço, né? E apesar de não ser uma necessidade, as pessoas pagam porque querem ver o espetáculo. Matthew Henry faz a seguinte advertência com relação a isso. Ele diz assim: é um pecado quando o trigo é precioso e escasso, retê-lo, esperando que ele fique ainda mais precioso, de modo a insuflar o mercado, quando o preço já chegou tão alto que os pobres sofrem por isto. E nesta ocasião é dever daqueles que têm estoques de trigo, considerar os pobres e estar dispostos a vender a preço de mercado, contentando-se com os lucros moderados e não almejar lucros com os juízos de Deus. Esta é uma caridade nobre e cara por parte daqueles que têm recursos estocados para ajudar a regular o mercado quando o preço dos gêneros de primeira necessidade subirem excessivamente. A Escritura fala sobre isso, porque isso é justiça e porque isso demonstra a bondade, a benignidade de Deus. E sabe o que acontece? Olha que interessante. O povo amaldiçoa. Ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa. A ideia de uma imprecação, uma maldição lançada sobre alguém. E por que isso? Porque só Deus pode realizar essa maldição. E aí as pessoas se voltam para Deus, a fim de verem um cumprimento da sua proclamação imprecatória. E é interessante aqui porque não necessariamente o aspecto aqui está de uma oração direta ao Senhor, mas pela opressão e pela reclamação que as pessoas têm, que o povo tem daquela situação, porque estão sendo oprimidos. Abra Tiago capítulo 5, verso 4. Olha o que ele vai dizer. A ideia aqui é de uma oração imprecatória. Tiago capítulo 5, verso 4. Mas não se limita a isso, porque é uma oração imprecatória que nós vemos lá nos Salmos, onde Davi, ele clama ao Senhor juízo sobre os ímpios, por causa da opressão que ele sofria. Mas aqui essa oração imprecatória também se faz pela reclamação, entendam, do povo que está sendo oprimido por essas pessoas. Olha o que diz: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando, e os clamores dos seus feiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Matthew Henry, ele faz uma aplicação importante aqui a respeito disso. Ele diz assim: a consideração que devemos ter com o que diz o povo
Não devemos julgar como algo indiferente e não merecedor da nossa atenção o fato de termos a má vontade e as más palavras, ou a boa vontade e as boas palavras dos nossos próximos, as suas orações, as suas maldições. Aqui somos ensinados a temer as suas maldições e a abrir mão do nosso lucro em lugar de nos arriscar a elas, e a cortejar as suas bênçãos e nos esforçar ao máximo para adquiri-la. Aí ele diz, às vezes, vox populi esse vox dei, ou seja, a voz do povo, às vezes a voz do povo é a voz de Deus. Por que isso? Porque o Senhor vai ver e vai pesar a sua mão. Abacuque clama diante do Senhor porque está vendo a perversidade no meio do povo de Israel, e ele queria um resultado, e parece que as coisas não estavam acontecendo aos olhos dele. Parece que Deus estava calado diante daquela situação, inerte diante daquela situação. E aí, quando o Senhor dá a resposta, Abacuque pula, porque Deus não estava inerte àquela situação, e que o juízo viria. E ele vem. Não é bom brincar com essas coisas, porque o Senhor vai ouvir e vai pesar a mão sobre esses homens. E se eles supostamente escaparem, ou seja, se eles morrerem sem receberem o juízo, a gente sabe que o próprio pecado, a própria ignorância com relação ao seu pecado, permanecer no pecado é juízo de Deus. Mas se ele não vir a mão de Deus freando a sua ação, com certeza ele não escapará no dia de sua morte ou no juízo final. E não é bom jogar com a sorte com o Senhor. Mas olha o que ele mostra no verso 26, a outra parte, ou seja, a outra realidade. Mas bênção haverá a cabeça do seu vendedor. E aqui nós temos a referência, de certa forma, desse verso, da atitude de José. E o que aconteceu ali no Egito? A fome foi escassa. E o que ele fez? Ele juntou todo o seu trigo, todos os seus cereais num celeiro ali no Egito. E quando as coisas começaram a ficar ruins, ou seja, quando veio o tempo de escassez de alimento, ele abre os celeiros e cobra um preço justo. E ele se enriquece. O Egito fica rico por causa disso. E a gente vê isso lá em Gênesis 41, 56 e 57, quando diz que quando veio a fome sobre a terra, José abriu os celeiros. Olha que interessante. É como se Deus estivesse dizendo assim, quando surgiu a necessidade, Ele abençoou aquela nação, aquelas pessoas. E o povo de Deus foi preservado por causa disso. A Escritura é muito clara quando diz isso. E eles enriqueceram, porque eles cobraram. O Egito cobrou, mas cobrou aquilo que as pessoas podiam pagar, aquilo que era justo, e supriu a necessidade daquelas pessoas. Há um episódio interessante também na vida de Israel, quando Seom, rei dos amorreus, se recusa a que Israel passe dentro dos seus limites e se recusa também com isso a vender os cereais para os israelitas que estavam passando por aquela região. E o que o Senhor fez? O Senhor traz juízo sobre eles também por causa disso. Lá em Deuteronômio capítulo 2, verso 26 a 38, conta essa história, mas o verso 28 diz assim:
A comida que eu como, vender-me-ás por dinheiro, dar-me-ás também por dinheiro a água que bebe. Então somente deixe-me passar a pé. E aí a gente vê a responsabilidade que uma pessoa dessa, de um comerciante, tem de prover. E essa é a visão que o Evangelho tem das atividades e todas as vocações: prover, de dar, de oferecer, de auxiliar quem tem necessidade. Os médicos fazem isso por dinheiro, fazem, mas é uma vocação. Eles devem receber por causa disso e cobrar um preço justo, e todo comércio deveria ser assim. As pessoas deveriam entender que elas têm um papel social no Evangelho. E que papel social é esse? Aquele papel que Lutero disse àquele homem sapateiro, quando ele se converteu. Ele disse: o que eu faço agora? Que a ideia era ir para um mosteiro, né, e virar um religioso. Ele diz: não, faça um sapato e cobre o preço justo. É isso que a nossa sociedade precisa. A visão que nós temos é uma visão demoníaca com relação a isso. O patrão é o inimigo do empregado. E muitas vezes é por causa dessa visão. E eu não estou querendo glamorizar ninguém, mas quando você olha os americanos, a visão que eles têm de patrão, e patrão significa pai, a preocupação que eles têm com uma empresa quebre, porque a perspectiva é: eu vou deixar de alimentar determinadas famílias. São homens e mulheres que estão debaixo do meu cuidado. Eles estão trabalhando para mim, eu estou enriquecendo, mas eles também estão. É uma outra visão, é a visão do Evangelho. E por mais que eles estejam hoje muito distantes, muitos ali estejam distantes do Evangelho, a cultura, a lei e o comportamento daquela sociedade que está abandonando o Evangelho demonstra os frutos disso. A justiça, a integridade, a retidão, que são cobradas na lei, porque eles entendem que o homem é pecador. É completamente diferente. Uma vez eu vi uma postagem, alguém nessas discussões criticando um determinado empresário milionário, bilionário americano. E ele responde. E ele começa a responder que a sua riqueza produziu riqueza para o país. Ele começa a mostrar todos os frutos que o país recebeu por meio de empregos, impostos e outras coisas mais, por causa da sua riqueza. É outra mentalidade. E por quê? Porque os americanos são melhores do que nós? Porque é um povo evoluído? É homem como nós. Os mesmos pecados. A diferença. E é engraçado que tudo que é podre, né, principalmente da religião, vem de lá, né? Ah, de onde? É americano. A diferença não é a nação. A diferença não são as pessoas. A diferença não é a cultura ou a educação que eles tiveram, uma educação secular, não é nada disso. A diferença é o Evangelho, que está sendo perdido e que está tendo a necessidade de eles serem reevangelizados. Mas é o Evangelho, porque essa nação e muitas outras foram sustentadas e erguidas por meio da palavra de Deus e com os princípios da palavra de Deus. E esses princípios trazem prosperidade, porque é a palavra de Deus. Porque Deus ama a justiça, porque Ele é justo. E apesar dele abominar o pecado e os pecadores por causa do pecado, Ele traz bênçãos sobre justos e injustos.
É interessante que esse verso traz à luz aí a dimensão celestial pelas orações e imprecações que são provocadas. Davi tem muitas dessas orações imprecatórias. E a gente fica assim, às vezes, muito descrente. Ai, como é que pode isso? Ele está clamando pela justiça de Deus. E nós devemos também clamar pela justiça de Deus. Para que os ímpios, para aqueles que são ladrões, para aqueles que se voltam contra a sociedade e tentam lucrar a partir da miséria de outras pessoas, de uma nação, possam ser punidos exemplarmente e que a justiça de Deus se manifeste por meio da justiça dos homens. Falha e imperfeita, mas Deus se manifesta por meio delas. Abra Êxodo capítulo 3, verso 7. Eu não sei ao certo aqui, se não parei para me deter nesse detalhe, se a aflição do povo de Deus, eles estavam clamando diretamente ao Senhor. Com certeza. Apesar de estarem distantes daquilo que foi trazido anteriormente, povo ali distante da lei de Deus, desconhecedor às vezes dessa lei, que foi trazida em Moisés, nesse momento, por meio de Moisés, nesse momento, há um afastamento aí, Provavelmente alguns deveriam clamar ao Senhor. Estamos passando por essa necessidade. Senhor, olha para nós. Mas com certeza também o clamor deles representava a reclamação. Eu não estou falando de murmuração. A reclamação deles com relação às injustiças aplicadas ali pelo faraó com relação àquele povo. Olha o que ele diz assim: disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. E por causa disso, a mão de Deus veio sobre aquela nação. E aí, Salomão termina essa subunidade com o verso 27. A conclusão de tudo isso. Quem procura o bem alcança favor, mas o que corre atrás do mal, esse lhe sobrevirá. Essa unidade que declara a bondade compensada é concluída com uma generalização acerca dos desejos, que corresponde ao verso 23. O desejo dos justos tendo somente para o bem, mas a expectação dos perversos redunda em ira. Quem procura o bem alcança o favor, mas o que corre atrás do mal lhe sobrevirá. Percebam que ele fecha aí essa unidade com o mesmo pensamento, mas e é muito comum isso na estrutura de Provérbios, começar com um pensamento, introduzi-lo, o ensinamento, e terminar concluindo esse mesmo ensinamento. E aqui nós temos duas pessoas que estão em busca de algo. O desejo dos justos tendo para o bem, mas a expectativa dos perversos vai redundar em ira. A ideia aqui, quando ele diz quem procura o bem, é de alguém que busca diligentemente fazer alguma coisa, não obstante as dificuldades. Ele tem esse desejo, ele vai em direção a isso. Uma vez que o mal citado no versículo B desse verso se refere à questão do bem-estar do próximo, a ideia aqui, ou seja, na segunda parte, do mal do próximo, o bem aqui é o bem do próximo. Essa é a ideia desses versos paralelos. E a ideia é que nós devemos correr nessa direção, ou seja, fazer o que for possível. O que for possível a nós,
apesar das dificuldades, de fazer o bem, de prover o bem para o nosso irmão, para o nosso próximo. Lá em Provérbios capítulo 3, verso 27, ele diz assim: não te furtes o fazer o bem, a quem de direito, estando na tua mão, o poder de fazê-lo. Se nós temos condições, nós temos obrigação disso. E Tiago fala isso, quando ele fala sobre fé. Como as obras estão atreladas à fé. Por quê? Porque faz parte de uma nova criação, de uma nova criatura. E quando nós nos deparamos com isso, quando nós percebemos que a nossa natureza é avarenta, que nós não temos disposição, ou seja, na nossa carne para isso, devemos nos lembrar que a nós foi dado o Espírito Santo para que nós não façamos aquilo que seja da nossa vontade, e aí partamos para fazer a vontade de Deus com prazer e regozijo. A ideia de alguém que procura o bem, e isso indica uma busca por algo que não está presente para satisfazer um desejo. Ele vai atrás. Falando uma linguagem mais simples, é aquela pessoa que está atenta à necessidade dos outros, mesmo que essa necessidade não seja aparente. É o tipo de cristão que faz tudo para ajudar os irmãos. Sabe o que a Escritura vai dizer? Ele alcança o favor. E a ideia aqui é de estar ou passar um estado de aceitação diante de Deus. É um favor diante de Deus. Isso aqui é uma metáfora para a bênção de Deus. Quem procura o bem alcança o favor de Deus do próximo. Matthew Henry diz assim: os que se esforçam para fazer o bem no mundo são amados, tanto por Deus como pelo homem. O que busca cedo o bem, este é o significado, a ideia de buscar cedo, célere nessa busca, que busca oportunidades para servir seus amigos e auxiliar os pobres e se entrega a isso, busca favor. Todos os que estão à sua volta o amam e falam bem dele, e estão prontos a fazer-lhe uma benignidade. E o que é ainda melhor do que isso, melhor do que a vida, ele tem a bondade, a benignidade de Deus. Mas aquele que corre atrás do mal, ou seja, aquele que quer o seu bem-estar em prejuízo do próximo, ou quer prejudicá-lo simplesmente por nada, ele está correndo atrás do mal. Aqueles que amam a si mesmos são egoístas, estão trazendo juízo sobre si. E a ideia é que uma pessoa se esforça cuidadosamente e energicamente para satisfazer uma paixão. É essa a ideia aqui. Ele está se esforçando no seu egoísmo, ele está lutando cada dia mais para reter, para fazer o bem a si mesmo em detrimento dos outros, ou prejudicar pura e simplesmente outra pessoa. Ele está correndo para a destruição. E o verso 19 de Provérbios capítulo 11 vai dizer isso, né? Tão certo como a justiça conduz para a vida, assim o que segue o mal, para a sua morte o faz. E este mal vem sobre ele. E aqui nós estamos vendo, mais uma vez, de uma forma clara, a lei da reciprocidade sustentada pelo Criador e governante do universo. Existe uma lei física que serve para todas as outras leis e também para a lei moral. Acho que é Newton. Toda ação tem uma reação. Essa é uma grande verdade. Certa vez eu estava com um amigo, ele estava trocando o ventilador da minha casa. E ele era um técnico da Marinha que trabalhava em eletrônica nos submarinos. Aposentado já e tal.
E aí ele consertando, né? Eu falei para ele assim: você não vai desligar a energia elétrica, porque esse é o, vamos dizer assim, é o princípio básico para quem quer mexer em eletricidade, né? Desligar a energia elétrica, principalmente os leigos, né? Principalmente os leigos. E ele dizia: como é que eu vou desligar? Porque eu preciso saber onde vem corrente, tem que descobrir as coisas, tem que deixar ligado, né? Aí ele tomou um choque, né? E ele tomou um choque de propósito, se eu não me engano. Ele botou a mão para ver se tinha corrente ou não. Aí ele disse para mim assim: pastor, sabe uma coisa? Isso aqui é pior do que a justiça divina. Aí é lógico que ele ironizou, né? Eu falei: por quê? Porque se você errar aqui, não tem jeito. É na hora. A consequência vem na hora. E por mais que ele tenha falado uma verdade, isso é uma verdade completa, né? É lógico que quando quebramos a lei, as leis morais, nós vamos receber os resultados. Só que esses resultados não são imediatos. E a gente até agradece a Deus por isso, né? É a misericórdia de Deus. Porque se todo pecado que cometêssemos gerasse um juízo repentino, não ia sobrar ninguém. E Paulo disse, né, que ele foi salvo pela longanimidade de Deus. Quando ele diz isso, significa dizer o seguinte: se o juízo de Deus viesse hoje, ele levasse a sua igreja e destruísse os ímpios, aqueles que viriam a crer, mesmo nesse momento, tá? Nossos filhos na infância não, porque eles estão debaixo do pacto, né? Mas vamos dizer aqueles que vão vir se juntar à igreja. Eles não seriam incluídos na igreja. Se o juízo de Deus sobre o pecado desse mundo viesse a... Está difícil calcular aqui, viu? De 40 anos atrás, eu não estaria no meio do povo de Deus. E muitos dos irmãos aqui não estariam. E por que o juízo de Deus não vem agora? A Escritura diz que existem algumas coisas, né? Quando o Evangelho for pregado a toda criatura, quando o número dos eleitos se completar, percebam aí, no retardar o juízo de Deus, a sua misericórdia para conosco, para com aqueles que Ele escolheu. Por quê? Porque essa é uma verdade. Todo pecado merece punição. E a punição desse pecado é a morte. Toda injustiça merece correção. E é o Senhor do universo que determinou isso. E ninguém vai fugir. Ninguém pode fugir disso. Olha, abra Provérbios capítulo 1, versos 26 e 27. Olha o que ele diz: também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror eu zombarei, em vindo o nosso terror como uma tempestade, em vindo a vossa perdição como um redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Interessante porque aqui, é lógico que eu não vou ler o texto todo, nós até já pregamos sobre isso. Aqui ele está dizendo que aquelas pessoas ouviram o Evangelho e rejeitaram, desprezaram. E aí no momento da calamidade elas vão buscar o Senhor e elas serão desprezadas. E o Senhor vai zombar delas como eles zombaram da palavra de Deus. É a lei da reciprocidade. A gente vê isso também em Esther, capítulo 7, verso 10. Quando Amã preparou uma forca para Mordecai, mas ele é que foi morto por meio dela. Lá no Salmo 57, verso 6, o salmista diz assim: armaram rede aos meus passos, a minha alma está batida, abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela.
E lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 10 e 11, abra aí, a gente perceba que essa lei da reciprocidade, que está atrelada à providência de Deus, ela se manifesta em todos os âmbitos. E aqui, aqueles que deram ouvidos à mentira, rejeitaram a verdade, cada dia mais vão se afundar nela. E como tem todo engano de injustiça os que perecem, porque não acolheram o amor à verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhe manda a aprovação do erro, para darem crédito à mentira. Matthew Henry vai dizer assim: o que procura o mal está preparando a sua própria destruição. O mal lhe sobrevirá, em um momento ou outro ele será pago na mesma moeda. E observe que procurar o mal aqui é representado em oposição a buscar o bem, pois os que não estão fazendo bem estão fazendo o mal. Na primeira parte desse verso, nós temos o sentido do vocábulo procurar, uma atitude enérgica para satisfazer os desejos. Quem procura o bem, mostrando que o benevolente, que o piedoso serve aos necessitados em função dos seus desejos do seu coração. Ele deseja isso, ele deseja fazer a vontade de Deus, ele tem ansiedade por isso. Não é por coação, ou por interesse próprio, ou hipocrisia, ele faz isso no seu coração. Além disso, eles são homens que buscam o favor de Deus, apesar de também conquistarem o louvor dos homens. E aí o provérbio está nos admoestando a sermos como Jesus. Mais uma vez, aqui na Escritura, o que os textos estão nos mostrando são as virtudes de Cristo. Que nós devemos seguir. A palavra de Deus diz que Ele fez o bem por toda parte. Lá em Tiago, capítulo 1, verso 27, ele diz assim: a religião pura e sem mácula para com nosso Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Alguém olha esse texto aqui e pensa que é aquela perspectiva de boas obras. Não, lógico que Tiago está tratando de um problema específico. E era um problema de Israel lá no início, antes de serem levados para a Babilônia. Eles diziam-se homens de fé, servos do Senhor, mas exploravam os necessitados. E essa foi uma das causas dos juízos de Deus sobre eles. E aí Tiago está falando para esses, como aquele do capítulo 2. Necessitado, vai em paz, hein? Deus te abençoe. Aí ele vai dizer: a religião pura não é essa que você está professando, porque é de boca. Bruce Waltke diz que a verdade, buscar e achareis, vai adquirir um novo significado, porque abrange isso aqui. Pois aquilo que você busca para outros, você vai encontrar para si. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Queridos, o que a Escritura está nos mostrando aqui, ela aponta para a segunda tábua da lei: amar ao próximo. E quando nós amamos o nosso próximo, nós buscamos o bem dele, o bem-estar dele. E isso deve ser uma característica nossa: desejo de abençoar pessoas. Essa deve ser uma característica do nosso coração, de um coração transformado, desejo de abençoar pessoas. E abençoar pessoas, nós podemos fazer isso de várias formas: ensinando, sendo pacientes, auxiliando na vida cristã,
auxiliando nas suas dificuldades, sejam essas financeiras, sejam outras dificuldades, orando por essas pessoas. Nós somos chamados a fazer isso, olhar alguém e ter uma ambição secreta, nem tão secreta assim, de abençoar aquela pessoa. Esse deve ser o desejo do nosso coração. Por quê? Porque nós amamos ao Senhor. Olhar e ver a sua criatura, a imagem dele. Mas como isso muitas vezes está longe de nós? Num suposto bem-estar, nós não abrimos mão do nosso conforto e deixamos de praticar aquilo que deveríamos praticar. Pense nisso. Todas as vezes que você ajudar alguém em suas necessidades, a Escritura vai dizer que todas as vezes que fizermos isso para os nossos irmãos, nós estamos fazendo isso para o Senhor. Mas eu quero dizer uma outra coisa também que é verdade. Todas as vezes que você se dispor a ajudar alguém, perceba claramente que é Deus que está querendo fazer aquilo àquela pessoa. E que se você não for instrumento, outro terá essa glória, que não você. Vamos orar. Senhor, queremos, ó Pai, te agradecer pela Tua palavra e te pedir pela tua boa mão sobre nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai. Senhor, que essas coisas sejam naturais em nós, ó Pai, como são, porque somos novas criaturas. E tudo que representa a nossa nova criação, Senhor Deus, é tentada ser segurada pela nossa carne, pelo inimigo também, Satanás, tenta nos impedir de fazer a vontade de Deus. Mas a Tua palavra diz que o Teu Espírito Santo nos foi dado para que façamos a vontade do Senhor e não aquilo que é pecaminoso em nós. Que o Senhor esteja nos colocando em situações como essa, para que a Tua graça, o Teu amor, ó Pai, a Tua bondade possa ser vista por meio de nós, Seus filhos. E assim glorificarmos o Teu nome, Senhor Deus. E as pessoas olharem para nós e glorificarem o nome de Cristo. Fica com Teu povo, Pai, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos ficar de pé, vamos cantar, vamos louvar ao Senhor com esse cântico.